que hoje vai poder pensar também com a gente um pouco mais sobre a saúde das crianças e dos adolescentes. Dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E a gente vai falar hoje sobre essa doença que é muito antiga, mas que muitas pessoas nem sabem exatamente o que é, como lidar com ela. E a gente vai falar sobre esse assunto. E recebemos agora o nosso convidado conosco hoje aqui no estúdio, Dr. João Carlos. Por favor, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo, por favor. Dr. João Carlos de Jesus, pneumologista, que vai trazer para a gente hoje as orientações, especialmente sobre a prevenção da tuberculose na infância e na adolescência. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, Camila. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante. E a tuberculose é uma doença que, apesar de muitas pessoas não terem muito no dia a dia, a gente não conversa tanto assim, como a gente fala de hipertensão, de diabetes, mas a tuberculose, segundo a OMS, é uma doença que atinge cerca de 30 mil pessoas. E a gente tem, especialmente nos últimos anos, depois da Covid-19, inclusive, um aumento de casos e de mortes relacionadas à tuberculose. Segundo a Fiocruz, nos últimos anos o Brasil vem apresentando uma queda na incidência da tuberculose, sua taxa de mortalidade e de novos casos também vinha tendo uma queda, mas esses números ainda se preocupam, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. A gente vai falar um pouco hoje sobre como diferenciar os sintomas e sinais da tuberculose de outras doenças, entender por que é que a gente vinha conseguindo controlar e agora a gente começou a ter de novo uma preocupação maior relacionada à tuberculose, especialmente nas Américas e em países em desenvolvimento ainda, com alguma dificuldade de acesso à saúde. Os números são maiores e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, doutor João. A gente está falando de uma doença que não é nova. A gente já conhece a tuberculose há bastante tempo e é uma das mais antigas e a gente não pode achar que é uma doença que está só no passado. Ela é uma doença ainda que preocupa, especialmente quem trabalha com pneumologia, tisiologia. É uma realidade que a gente ainda precisa enfrentar, não é, doutor? Com certeza. É uma doença que é muito prevalente no mundo, né? E atualmente a gente trabalha com o número de novos casos para entender como que está sendo feito o controle da doença. E você falou muito bem, né? Nós temos tido, depois da pandemia, né, durante a pandemia da Covid-19, um aumento de casos. E isso passa-se por uma discussão, se isso teria uma relação propriamente com a mudança do nosso organismo frente ao vírus, que isso ocorre, né? Muitas pessoas que têm Covid têm danos nas membranas pulmonares que vão predispor à atividade da doença, mas também as políticas de saúde pública no mundo foram voltadas para a pandemia, em detrimento de outras doenças pré-existentes. E a tuberculose, ela está aí desde sempre, como você comentou, ela é muito antiga. Nós viemos, ao longo da história dos últimos 30 anos, com um bom manejo, reduzindo cada vez mais esse número de casos, mas, como eu comentei, com a pandemia isso mudou. E é muito importante ressaltar que a tuberculose ela pode acontecer com crianças, com adultos, com pessoas de diferentes classes sociais, né? E muitas vezes, como você disse, não é falado sobre a tuberculose, né? Eu tenho tuberculose, porque ela ainda é estigmatizante. Uma pessoa que se diz tísica, né? Ela vai ser provavelmente afastada do convívio das pessoas, mesmo que ela não esteja transmitindo, né? Nós utilizamos critérios para definir o isolamento. Mas socialmente ela vai ser estigmatizada. Inclusive, talvez até esse tenha sido um dos outros fatores relacionados à pandemia, porque a gente se isolava, por um lado, né, a circulação na rua ficou menor, mas dentro de casa era todo mundo junto o tempo todo, era muito mais complexo fazer um isolamento dentro de casa, e esse pode ter sido também um dos impactos da pandemia, ou as famílias convivendo. Então, a gente está lidando com uma doença que é contagiosa, aliás, essa é uma questão, não é, doutor? Vamos entender. O que é a tuberculose, já que é uma doença antiga que a gente tem manejado bem, mas que a gente ainda não conseguiu controlar? O que é a tuberculose? Perfeito. Tuberculose é uma doença primariamente pulmonar, que é desencadeada a partir de uma bactéria. Ela é chamada de Mycobacterium tuberculosis. Esse é o nome técnico da espécie. E a bactéria da tuberculose ela é muito diferente de outras bactérias. Ela não é uma bactéria simples, né? Ela é como se fosse uma bactéria meio que um fungo, ela é mais resistente. Ela consegue sobreviver mais tempo no ambiente e ela é muito pequena. Então, quando uma pessoa que tem a tuberculose no seu pulmão tosse, cospe, fala, ela sai pela via aérea e ela fica em suspenso no ar.
ela fica assim por horas. E outra pessoa pode chegar ali, inalar essa bactéria e ela iniciar um processo de infecção num novo hospedeiro, né? A maioria de nós tem uma imunidade boa. E a bactéria, ao entrar nos nossos pulmões, ela não consegue manifestar a doença propriamente tuberculose. Essa doença seria caracterizada por pneumonia, tosse com catarro, febre, perda de peso, transpiração excessiva. E aos poucos, esses sintomas eles vão se agravando de forma lenta. Então, muitas pessoas que têm tuberculose, elas vêm doentes por semanas, às vezes meses, sem perceber exatamente o que está acontecendo. Até que vem um sintoma mais urgente, mais grave, né? Por exemplo, escarrar sangue. E isso é muito assustador, o que leva a pessoa a procurar ajuda, né? Ou às vezes pensa-se que tem um câncer, porque está perdendo peso. Então vai atrás de um diagnóstico mais oncológico, mas na verdade é uma infecção. Então a tuberculose ela tem esse caráter de causar essa infecção. Esses sintomas que eu descrevi é o clássico da doença, mas ela também pode entrar no pulmão de uma pessoa e ela ficar ali de forma latente, nós falamos. Ela está viva, ela está viável, mas ela não tem a capacidade naquele momento de causar a doença tuberculose. Porque a pessoa tem imunidade boa e consegue... Ou porque a bactéria está fraca. Pode acontecer também. Se você inala muitas bactérias da tuberculose de uma vez, a chance de você adoecer é maior. Mas geralmente é o organismo, né, da pessoa que vai deter a proliferação da bactéria. E esse combate ele é feito através de uma resposta que nós chamamos de celular. Então chega a bactéria lá dentro dos pulmões e aí soldadinhos que ficam de forma sentinela no pulmão, eles migram para onde chegou a bactéria e formam como se fosse um casulo. Vai acumulando uma célula de defesa sobre a outra, criando ali uma capa que impede que essa bactéria se prolifere. E pode ocorrer alguma coisa ao longo da vida dessa pessoa que faça com que o seu organismo fique mais fraco e essas células que estão lá contendo, elas não sejam mais capazes de manter essa defesa. E aí elas se vão e a bactéria prolifera. Ela continua viva dentro do pulmão? Por semanas, meses, tá? Algumas situações nós conhecemos bem. Por exemplo, pessoas que vivem com AIDS, né? O HIV é uma doença muito importante, todos já ouviram falar, e ela diminui a imunidade da pessoa. Então veja só, uma pessoa que respirou a bactéria da tuberculose e ela está no seu pulmão encistada, depois de anos ela adquire HIV e a imunidade cai de uma hora para outra e aí ela fica tuberculosa. Então isso é uma condição relativamente comum. Então hoje, quando uma pessoa descobre que tem tuberculose, obrigatoriamente a gente pesquisa HIV, sem estigma nenhum, tem que ser um protocolo realmente, porque a associação é muito grande. Outra situação que tem muito a ver com o trabalho que a LBV faz é em relação à desnutrição. Então, muitas crianças, principalmente, que ficam desnutridas, têm o seu sistema imunológico comprometido e aí a bactéria prolifera e causa a doença tuberculose. Então, esse conceito é importante que as pessoas tenham. E a maioria não tem porque é algo pouco falado. Existe a doença tuberculose e existe a situação em que a bactéria da tuberculose está viva, mas ela não está causando a doença. E isso é muito importante porque uma pessoa que tem tuberculose, ela pode estar transmitindo, então, por exemplo, alguém em casa, e a outra pessoa que convive já pode estar com a doença, com a bactéria, desculpa, e não ter manifestado nenhum sintoma. Então, uma das formas de prevenção é que nós busquemos ativamente pessoas que têm contato com outras que descobriram ter tuberculose, principalmente dentro da própria casa, para a gente interromper o ciclo da proliferação da doença. Entre ter contato com a bactéria e começar a desenvolver a doença, deixa eu organizar melhor o pensamento. Se eu tive contato com a bactéria, Sim. Mesmo enquanto eu não desenvolvo a doença, eu já estou transmitindo? Não. A transmissão ela vai se dar quando ocorre uma proliferação exagerada da bactéria no pulmão. Tá. E aí você começa a eliminar por tosse, principalmente. Então, depois que eu já tiver com o desenvolvimento da doença em si. Da doença. E a forma mais comum de adoecer é pelos pulmões. Mas a tuberculose ela pode acometer, por exemplo, as meninges, né? A gente chama essa doença de meningite tuberculosa. Então, quando a gente ouve a palavra fulano está com meningite, habitualmente a gente pensa numa bactéria que você vai tomar antibiótico por uma semana, e, embora seja muito grave, ela vai ficar bem. Mas pode acontecer dessa meningite ser por tuberculose. E aí o tratamento é completamente diferente, completamente. E aí o que é importante entender é que, por exemplo, uma meningite
por uma bactéria comum, por exemplo, a gente chama de meningococo, tem inclusive vacinas, talvez algumas pessoas tenham ouvido falar. Essa bactéria é altamente transmissível e ela causa doença rapidamente. Já a meningite por tuberculose, ela não é transmissível, a não ser que nos pulmões esteja se proliferando a bactéria e a pessoa esteja tossindo e colocando a bactéria para fora. E também pode acontecer da doença estar comprometendo os pulmões e ela ainda não estar transmitindo. E aí, para avaliar isso, a gente utiliza o exame de escarro, né? A gente pede para que o paciente coloque para fora, né, o catarro, e ele é analisado. Se tiver bactéria no escarro, significa que ela está transmitindo. Se não tiver, consideramos que ela não está transmitindo. Ela está com a doença, mas não está transmitindo porque tem uma quantidade menor de bactéria no organismo. Exatamente. Então, às vezes, algumas pessoas chegam até o consultório e dizem: eu já tive 10 pneumonias e ainda não sarei. Então, isso é uma história estranha, porque uma pneumonia comum a gente trata e ela deve curar. Se ela está sempre com a mesma pneumonia, há grande chance de ser tuberculose. Só que ela faz tratamento. Está tratando a doença errada. Está tratando a doença errada, toma um pouco de antibiótico, se sente um pouco melhor, mas não resolve. Entre ter contato com a bactéria e começar a ter sintomas, quanto tempo? É imediato? Não, é muito variável, na verdade. Vai depender dessa questão da imunidade. Geralmente, nós não conseguimos estabelecer habitualmente quando foi a primeira pessoa da casa que pegou, né? Os próximos é mais fácil. A partir desse caso que nós chamamos de índice, né? A partir dele é possível rastrear, né? Então, existe um órgão da saúde, toda cidade tem, que se chama Vigilância Epidemiológica. E a tuberculose é chamada de doença de notificação compulsória. Então, quando nós diagnosticamos um caso de tuberculose, nós somos obrigados a comunicar à vigilância epidemiológica através da notificação e eles fazem uma busca ativa através do centro de saúde, agentes de saúde, para identificar quem convive com aquela pessoa. Mas é difícil estabelecer. Só pelo quadro clínico é muito difícil. E que vai variar de pessoa para pessoa, inclusive. Muito, muito, muito. E é interessante a gente observar isso, porque aí a gente pensa, uma criança na escola, talvez alguns dias, algumas semanas já convivendo com a bactéria e o contato com as outras crianças. E aí a gente vê a importância de ter esse diagnóstico notificado, porque são doenças que são pelo ar, né? E a gente está respirando o tempo todo, interagindo, falando, tossindo, espirrando, então a gente acaba vendo o quanto é fácil de se compartilhar esse tipo de bactéria. Agora, o senhor falou que a gente tem uma imunidade. Uma imunidade natural ou uma imunidade que a gente adquire? Olha, na verdade, as duas coisas, né? A imunidade natural é essa resposta celular que eu descrevi. Essa reação que eu contei que forma o casulo tem um nome técnico que nós chamamos de granuloma. Talvez algumas pessoas em casa até tenham algum raio-x que vem escrito granuloma calcificado, que é uma cicatriz da tuberculose. Então, essa é uma resposta própria de cada ser humano. Funciona bem. A gente nasce com esse sistema funcionando. Pronto. Só que quando nós ensinamos como o nosso corpo combater a tuberculose, essa resposta ela se torna ainda mais eficiente. E a forma que nós encontramos para fazer isso é através de vacina, né? A vacina que hoje é recomendada se chama BCG, é aquela da marquinha no braço, acho que todo mundo vai lembrar dela, né? A gente dá para as crianças assim que elas nascem. E a BCG, ela é uma vacina muito boa, mas é importante que as pessoas entendam que ela não impede que alguém tenha a doença tuberculose, mas ela reduz a chance que você tenha uma tuberculose mais grave. Por exemplo, como eu disse, uma meningite por tuberculose, que é muito mais grave. Então a vacina tem todo esse mérito, mas ela vai depender da sua resposta e como está a sua imunidade. A gente tem aqui, inclusive, uma pergunta relacionada à vacina bem interessante. Muito obrigada a Geni Bertolin, de Vitória, Espírito Santo. Seja sempre bem-vinda à programação. Quanto é importante a vacina contra a pneumonia para a terceira idade? Tem a ver com prevenção da tuberculose? Porque você estava falando que pneumonia é um dos sintomas da tuberculose. Qual é a relação e o quanto ela é importante? Perfeito. Olha, então é importante a gente entender que quando eu falo a palavra pneumonia, quer dizer que é um processo inflamatório com uma bactéria no pulmão. E aí existem diferentes tipos de pneumonia. A vacina contra a pneumonia ela é muito boa para os idosos, ela se chama Pneumo 23. Ela protege contra 23 tipos de uma bactéria que se chama Streptococcus pneumoniae. É outra bactéria, né, que ganhou um apelidinho de pneumococo, né? Essa vacina ela é muito importante para o idoso porque é na terceira idade que é um risco maior da pessoa falecer por pneumonia. Qualquer pessoa pode,
mas essa faixa etária tem um risco maior, uma pneumonia por pneumococo. Então essa vacina é muito importante e ela deve ser utilizada para quem tem mais de 65 anos ou aquelas pessoas que já tenham alguma doença pulmonar importante e sejam mais jovens, tá? Essa vacina ela está disponível na rede pública, mas ela não é alvo de campanha no momento. Então o médico deve prescrever para que você tenha acesso, né? Então você pode conversar com o seu clínico, né, que você faz o check-up, para saber se você deve tomar essa vacina ou não. Essa vacina não protege em nada contra a tuberculose. Ela tem uma diferença total de alvo, né? Ela foca no pneumococo, que é uma bactéria aí sim, mais comum do dia a dia. Também falei da pneumonia, mas o pneumococo ele causa otite, também causa meningite, também pode causar problemas de garganta. Então é uma vacina bem interessante. Atualmente, as crianças já são vacinadas, né? Pequenininhas. Né? Na rede pública tem uma vacina que se chama Pneumo 10, né? E nas clínicas particulares você pode encontrar Pneumo 13. E esses números têm a ver com o que eu falei, o número de bactérias que elas protegem. O fato, então, de uma pessoa, muitas vezes, ter tomado a vacina e se tiver tuberculose e desenvolver uma pneumonia, não quer dizer que a vacina não funcionou. Isso. É porque a vacina tinha outras bactérias como foco e a pneumonia é uma reação que pode aparecer a partir de várias formas de contaminação. Então, porque às vezes a pessoa acha assim, a vacina não serviu para nada. O que não é verdade, é porque ela era para proteger diante de outras infecções, correto? Exatamente. Então, vou aproveitar o gancho da pergunta e lembrar que é muito importante tomar vacina contra a gripe. Né? E quando a gente fala gripe, muita gente acha que é contra a pneumonia. Não é. A vacina da gripe, ela protege contra vírus influenza. Né? Também vai estar disponível na rede pública em breve, tá? A cada ano ela é atualizada, geralmente entre março e abril, o Ministério da Saúde lança a campanha. E aí eles vão focar no público de risco. Então, geralmente são idosos, né, gestantes e crianças pequenas, o primeiro grupo aí a ser vacinado. E depois, à medida que vão ficando mais disponíveis as vacinas, você também pode ir lá e tomar mesmo aquele que é adulto e não está nesses grupos de risco. E a outra vacina muito importante é contra a Covid. Como eu havia dito, né, a Covid, ela parece ser um cofator aí que acelerou alguns casos de tuberculose. Então, é um vírus que a gente ainda está aprendendo, né, é muito novo, mas ele modificou a resposta imune de várias pessoas, né, quem teve Covid sabe que é uma doença muito inflamatória, muitas pessoas perderam muito peso durante a Covid, e aí, como eu disse, essa desnutrição que ocorre pode ser um fator, a fraqueza, e a doença acaba florescendo. Então, vamos lembrar da vacina contra a pneumonia, contra a gripe, contra a Covid. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, também pensando um pouco mais nas crianças. A gente tem, todos os anos, em torno de 130 mil mortes de crianças por tuberculose. E está entre uma das 10 principais causas de morte na infância no mundo. A gente está falando de uma doença que a gente já conhece melhor o tratamento, mas que na infância ainda causa esse elevado número de mortes. E a gente vai entender por quê. E falar um pouco sobre como fazer o diagnóstico na infância, já que é uma fase em que a gente mistura com um monte de outros sintomas respiratórios, como é que diferencia. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia da nossa audiência. Aproveite para registrar a sua participação, se tiver perguntas. Se quiser fazer também o seu pedido de prece por você, por aqueles que você ama, aproveite o intervalo. O WhatsApp está à sua disposição e a gente volta já já. Boa Vontade TV, ZYB 896. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto: suplantar as dificuldades. Orar concede tranquilidade e força ao espírito. Dessa forma, aclara a mente, de modo que conceba processos pragmáticos para que suplante toda dificuldade. Ser mãe é um desafio, talvez o maior deles. É o momento em que a gente mais precisa ser acolhida, receber os cuidados necessários, poder fazer todo o acompanhamento
e ter a certeza de que tudo está bem. O Mãe Paulistana da cidade de São Paulo garante acompanhamento total à mãe e ao bebê, da gravidez à vaga na creche. Quanto você já teve que lutar pela sua família? Eu só tinha água na minha geladeira e 1 quilo de arroz no meu armário. Eu não tinha nada além de bolacha para me dar para os meus filhos. O que a LBV faz é fato, não é uma instituição qualquer, é uma instituição que ajuda sim. Quer saber como você ajudou essa família? Acesse lbv.org/histórias. Nas celebrações do 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV, vem aí um dia para celebrar o protagonismo infanto-juvenil nas mídias da boa vontade. A partir das 7 horas da manhã, fique ligado na programação especial para os Soldadinhos de Deus da LBV e suas famílias. Com muita diversão, estudos bíblicos, música legionária, dança, desenhos animados e muito mais. E no momento mais aguardado do dia, às 16 horas, vamos acompanhar a mensagem histórica do irmão Paiva Neto, proferida em 6 de março de 2004, na emocionante edição de lançamento deste espaço permanente de debates e realizações no bem. Dia 25 de março, 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Viver é Melhor de volta pela Boa Vontade TV. E a gente está conversando hoje sobre a prevenção, o diagnóstico, o tratamento da tuberculose. 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E, inclusive, no final do bloco anterior, eu falava um pouco sobre os números da doença na infância. Estima-se que há 1 milhão de casos na infância todos os anos no mundo. 1 milhão, é muita criança adoecendo. E desses casos, 130 mil podem chegar ao falecimento por conta da tuberculose. Então nós vamos falar agora sobre uma doença que está entre as 10 principais causas de morte na infância no mundo. Esse é um assunto sério que a gente tem que abordar, porque são situações que poderiam ser evitadas. Correto, doutor? Esse raciocínio está certo? Está certo. A tuberculose é uma doença curável, né? Então, no primeiro bloco nós falamos que ela é uma doença antiga, que nós estamos combatendo, mas especialmente nas crianças é um desafio. E até aproveito a oportunidade para chamar a atenção para os profissionais da saúde, né? É importante que nós pensemos, será que essa criança que está tossindo não é só por uma rinite crônica ou uma bronquite? Será que ela não pode ter tuberculose? Porque muitas vezes é um diagnóstico negligenciado. Nem sempre é fácil pensar em tuberculose para uma criança, porque ela não vai se queixar tanto, né? Uma criança pequena, né, principalmente os pré-escolares até 5 anos, eles podem ter uma tosse, às vezes ter uma febrinha, então isso é confundido com uma gripe, até que de fato a criança adoeça de forma grave e aí precisa ser hospitalizada para poder ser cuidada. Então é importante a gente pensar, né? Em populações de risco, é importante já pensar de cara em tuberculose, né? Então, se a gente está diante de uma comunidade que tem crianças desnutridas, né, que não tenham uma moradia nas melhores condições. Então é importante que a gente já pense, né, aquele profissional que está no centro de saúde cuidando, o pai que está assistindo, né, se seu filho não está crescendo direito, né, se ele está tossindo, não consegue brincar com os amigos direito, né. Então eu gosto sempre de brincar, de perguntar para as crianças o que elas gostam de praticar. Os meninos, por exemplo, falam futebol. Então a próxima pergunta é qual a posição que joga? Porque se falar que só fica no gol, né, a gente tem que pensar por quê? Porque gosta ou porque não aguenta correr? Ou aquela criança que reclama, eu sempre perco, né? Perco na queimada, perco no pega-pega. Então será que o fôlego dela está normal? Será que ela está com desenvolvimento habitual? E a gente tem que considerar essa possibilidade. De uma maneira geral, crianças que tossem por mais de 3 semanas, isso vale para os adultos também, a gente já tem que pensar, será que tem algo a mais aí? E aí vem o desafio. No adulto, né, eu comentei que a gente pede para o adulto escarrar, né? Me dá um pouco do seu catarro, a gente manda para o laboratório e faz o diagnóstico de tuberculose. É um exame estranho de fazer, muita gente reclama, inclusive, mas é o único jeito, correto, doutor? E isso é o melhor jeito da gente confirmar, né?
E tendo essa confirmação, o tratamento ele fica muito mais objetivo e adequado. Às vezes a gente opta por tratar a tuberculose pelos sintomas clínicos, às vezes está indisponível o teste, e aí a gente não tem muita saída. Mas o ideal é com o escarro. E a criança, como que a gente faz? Né? É muito difícil. Então, com a criança, a gente acaba utilizando outras técnicas. Né? Existe, por exemplo, o lavado gástrico. Né? Você provoca na criança um vômito e coleta o material dela. Né? Então, é difícil, né? A criança não vai querer fazer isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para buscar esse diagnóstico. E a gente falou um pouquinho sobre prevenção, né? Com a vacina BCG, e aí eu queria estender também um raciocínio que é a prevenção após a exposição. Então, a gente dá a vacina para todo mundo quando nasce. Mas quando alguém em casa adquire tuberculose, né, vamos dizer que o vovô está tossindo e descobriu que está com tuberculose. O netinho também tem que ser avaliado. Será que ele pode ter tuberculose? E aí existe um outro método, né, de prevenção que se chama PPD. Né? É um nome que talvez você ache muito técnico de ouvir, mas é bom ouvir. Tá? PPD é um teste em que você não precisa do laboratório, no centro de saúde é possível de ser feito, e é aplicado na pele da criança ou de um adulto um pouquinho de proteína da bactéria da tuberculose. E depois de 1 ou 2 dias, né, a criança volta e o próprio pessoal do centro de saúde vai medir em milímetros qual foi o tamanho da reação na pele da pessoa, como se fosse um teste de alergia àquela proteína. Se esse teste dá positivo, não quer dizer que a pessoa está com tuberculose, mas pode ser que ela tenha, assim, inalado naquele momento a bactéria da tuberculose e ela ainda não tenha a doença. Lembra que eu falei? Você pode ter a bactéria e você não ter a doença. Então, você tem a oportunidade, quando você descobre que a pessoa teve contato recente com a bactéria da tuberculose através do PPD, mas ela ainda não está doente, de fazer um tratamento preventivo, que é um tratamento muito mais simples, muito mais fácil de dar para a criança ou para um adulto e que vai protegê-la de vir a ter a doença tuberculose. Né? Então, qualquer caso confirmado numa casa, todo mundo deveria fazer esse acompanhamento depois. Deveria fazer esse acompanhamento, né? E aí cada caso vai ter uma observação. Então, se fulano tá, né, o papai, eu dei o exemplo do vovô e do netinho, se o papai está tossindo, a gente pode pensar, será que ele também não está com a doença tuberculose? Então, essa pessoa que está tossindo vai precisar fazer raio-x, vai ter que passar em consulta, vai ter toda uma avaliação para saber se ela também não vai precisar fazer o tratamento da doença tuberculose. Mas, se for um outro adulto, a mamãe, que fez o raio-x, está tudo bem, ela não tem sintoma, se a gente definir que ela também teve um contato recente e ela é uma paciente de risco, a gente vai também fazer um tratamento preventivo, tá? Vou entrar um pouquinho no tratamento. Por favor, tá? É a próxima pergunta. Então, quando eu falo tratar a doença tuberculose, aquela pessoa que está tossindo, está perdendo peso, está tendo febre, essa pessoa vai ter que tomar todo dia 4 antibióticos por 2 meses e depois 2 antibióticos por dia por mais 4 meses. Ou seja, são 6 meses de tratamento. Medicamentoso. Medicamentoso, com vários antibióticos todos os dias, tá? E quando nós falamos em prevenir a doença tuberculose, né, aquela pessoa que entrou em contato, mas ainda não está doente, ela pode tomar um antibiótico só, tá? Por um tempo menor, né? E atualmente, né, o SUS disponibilizou recentemente a opção de você fazer esse tratamento com 2 antibióticos semanal. E aí a pessoa toma por 12 semanas, né, uma vez por semana, e isso vai protegê-la de ter a doença tuberculose. Então, vocês estão entendendo como é importante a gente pensar em rastrear a doença, né? Lembrando que a BCG, que é aquela vacina muito boa, ela não impede a pessoa de ter a doença. Ela diminui a gravidade, mas a gente precisa proteger esse pessoal antes que manifeste a doença, sabendo se ela teve contato ou não. O tratamento de 6 meses de antibiótico é para qualquer idade, inclusive para criança? Para qualquer idade, inclusive para criança, tem surgido novas medicações, o Ministério tem fornecido para que a gente consiga oferecer medicamentos mais adequados para as crianças. Esses tratamentos geralmente são produzidos para adultos e aí depois são validados para as crianças. Então a tecnologia que chega para as crianças geralmente é mais atrasada. E recentemente começaram a chegar novos medicamentos para as crianças. Por exemplo, né, para a criança a gente vai dar preferência para dar um antibiótico com um xarope, né? Sim. Só que a gente tem pouco xarope disponível.
né? Então o Ministério pede para que a gente evite dar xarope para adulto, dê preferência para comprimido, porque tem pouco estoque. Então é todo um desafio cuidar da criança com tuberculose. O principal é a gente começar a pensar. Outra coisa importante, os medicamentos, né, esses antibióticos para tratar tuberculose para adulto, para criança, eles são fornecidos exclusivamente pelo Ministério da Saúde através do SUS. Então mesmo uma pessoa que tenha muitas posses, muito dinheiro, ela não vai conseguir comprar o medicamento. Ela precisa ir a um centro de saúde, fazer a notificação que eu havia comentado, né, passar pelo rastreio ativo da tuberculose, para então ela receber o tratamento. O tratamento é igual para todo mundo. Para todo mundo. Oferecido pelo SUS, inclusive por isso a orientação do próprio Ministério sobre dar xarope para as crianças, comprimido para os adultos, porque é o Ministério da Saúde que vai trazer esse tratamento para a população, o que é uma vantagem, porque a gente consegue oferecer acesso a todo mundo. E até a gente falava aqui sobre a questão assim, a tuberculose é uma doença para qualquer pessoa, quem tem dinheiro ou quem não tem. Quem não tem dinheiro está em situação de risco porque tem uma alimentação pior, vive em condições de maior aglomeração, então é mais difícil você isolar essa pessoa. O acesso à saúde, ao diagnóstico, tudo é pior. Então essa é a situação de vulnerabilidade relacionada à condição social. E a gente precisa entender que é preciso mesmo oferecer a essas pessoas melhores condições de vida, porque isso é determinante para evitar situações muito mais graves de saúde. Agora, doutora, em especial nas crianças, a taxa de mortalidade é muito mais alta do que entre os adultos. Por que isso acontece? Então, lembra que eu falei que você pode adquirir a bactéria e não ter a doença, né? Um adulto, ao longo da vida, quando ele adquire a bactéria, mesmo um idoso, ele tem uma chance de 10% de desenvolver a doença tuberculose. Então, o que eu quero dizer é que a cada 100 pessoas que entrarem em contato, adultos que entrarem em contato com a bactéria, só 10 vão adoecer, tá? Nas crianças, isso passa para 40%, tá? Então, as crianças, elas têm um risco muito mais alto de adoecer, e aí elas têm uma chance também maior de adoecer de forma grave, né? A tuberculose pode causar a meningite, que eu comentei, mas ela também pode acometer os rins, os ossos. Então, quando você pega uma criança que tem uma imunidade reduzida, que ainda não amadureceu o suficiente para combater a bactéria, ela desenvolve essas formas mais dramáticas. E por isso elas acabam tendo um risco maior, inclusive, de falecer, né? E você comentou da estatística, né, da letalidade da TB. Tuberculose, a gente abrevia como TB, né? E hoje, por conta da Covid, ela é a segunda doença que mais mata no mundo, de causa infecciosa. Antes da pandemia, ela era a primeira, né? Que a Covid foi uma catástrofe também, né? Então, hoje ela é a segunda, a gente tem que pensar, é uma doença contagiosa, curável, tratável, que o tratamento está disponível. Por que a gente não faz esse diagnóstico? Porque a gente tem que pensar mais, as pessoas precisam ouvir mais, né? Então, como eu te dizia no início, eu fiquei muito feliz, né, por vocês estarem tratando desse tema, para que a gente coloque isso de uma forma mais natural, né? Tem pacientes de diversos tipos que têm tuberculose, tratam e ficam bem, mas sempre a primeira vez que recebem o diagnóstico é um choque tão grande, quase como se tivesse um câncer que é incurável, que vai morrer. Mas não vai. Vai tratar e vai ficar muito bem. Mas a gente precisa fazer um acompanhamento. Os medicamentos são tóxicos, né? Então a gente vigia, tá? Por isso que tem que ser um tratamento controlado, inclusive. Controlado, né? Então a gente acompanha fígado, acompanha rins, né? Se tem algum problema é possível fazer ajustes, mas vai tratar e vai curar. Então essa é a mensagem. E a gente reforça o quanto é importante que o tratamento seja feito corretamente, não é, doutor? Porque tomar remédio todo dia, por 15 dias já é difícil. Agora, tomar por 6 meses é desafiador, mas é importante que todo mundo se comprometa com esse tratamento, porque é determinante para conseguir chegar à cura da tuberculose, que é possível. Com certeza. E a interrupção inadequada do tratamento pode induzir o que nós chamamos de resistência. Então, você pode passar a ter no seu próprio organismo bactérias que são resistentes ao tratamento, que é muito bom. E aí você vai ter que usar outras drogas, né, outros medicamentos, que eu quero dizer, né, que podem trazer mais efeitos colaterais. Então, fazer o tratamento adequado já de início é a melhor opção. Algumas pessoas têm dificuldade, realmente, de sustentar o tratamento por uma questão de achar que melhorou, então já posso parar de tomar, né? remédio. Mas não é verdade, tem que lembrar que é uma bactéria diferente, né? A gente tem que pensar que mais resistente. A tuberculose como eu falei, é meio que um fungo, né? Então ela não morre fácil. Então a gente precisa levar o tratamento até o fim para garantir que não sobrou nenhuma bactéria viável, porque senão ela pode no futuro reativar.
tá? Por exemplo, né, uma pessoa que tratou quando criança, ela pode ter na vida adulta de novo. Por exemplo, se adquirir AIDS, se desenvolver, por exemplo, um reumatismo, bem comum, né? Tem uma doença aí, acho que todo mundo já ouviu falar, que chama artrite reumatoide, que para você tratar é necessário usar medicamentos que são chamados anti-inflamatórios ou imunossupressores. Ou seja, eu vou desativar meu sistema de defesa porque ele está ativo demais, então começa a doer as articulações das mãos, dos joelhos, e aí eu vou acalmar o meu sistema imunológico com esses remédios. Ao fazer isso, se eu tiver aquela bactéria ainda viva, mesmo que ela não esteja ativa, ela pode me causar a doença tuberculose. Então, é de praxe, né, os reumatologistas, quando vão iniciar um tratamento assim mais agressivo, pedirem para o paciente fazer o teste do PPD, que é rápido, fácil. Se deu positivo, vai lá para o pneumologista e a gente faz o tratamento. Tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Doutor João Carlos, seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos ao nosso convidado, Dr. João Carlos de Jesus, pneumologista, falando mais sobre tuberculose, esclarecendo mitos. E se você tem alguma pergunta, alguma sugestão de tema, fique à vontade sempre para entrar em contato com a gente aqui no Viver é Melhor. A gente já está chegando nos minutos finais do programa de hoje e a gente falava desde o começo sobre a importância de cuidar das crianças, de oferecer a elas um bom cuidado de saúde, não só física, mas saúde mental, saúde emocional, saúde do coração, da alma. E a gente está na expectativa do 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV, que será nesse sábado. E a gente vai relembrar agora, então, já entrando nesse clima de celebração, dessa esperança que se renova em cada criança no nosso planeta. A gente vai acompanhar um destaque da mensagem que o irmão Paiva trouxe a todas as crianças no dia 6 de março de 2004, quando ele falava sobre como o amor é esse alimento que abastece a nossa alma e que ajuda a gente a viver uma cidadania mais plena. Vamos relembrar esses momentos.